pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é que a narrativa tem. Vocês sabem? Sim? Não? Então, pessoal, a narrativa pode ter vários elementos, mas hoje o nosso foco será na sequência narrativa. O que é que a narrativa tem? O que é que a narrativa tem? O que é que a narrativa tem? Bom, a sequência narrativa está relacionada a uma estrutura geral de uma narrativa, ou seja, é um esquema que tem que ser seguido para que o seu texto seja considerado um texto narrativo. Parece um pouco complicado, não é mesmo? Porém, não é. De acordo com o linguista francês Jean-Michel Adon, o esquema prototípico de uma sequência narrativa está relacionado a 5 fases sucessivas, que são situação inicial, complicação, fase das ações, resolução e situação final. Bom, e aí, galera? Vamos dar uma olhada em cada uma delas com a gente? Olá, galera! Primeiro, vamos ver o que é que a situação inicial tem. Estão lembrados da nossa musiquinha? Então, a situação inicial geralmente tem a apresentação dos personagens, o tempo e o lugar onde a história acontece. Como exemplo, vamos ver uma adaptação da narrativa de aventura Ali Babá e os 40 Ladrões. Solta o trechinho. Era uma vez, em uma terra muito distante no leste, vivia um carpinteiro chamado Ali Babá. Ele viveu uma vida pobre com sua esposa. Ali Babá ia para a floresta com seu burro para cortar madeira e depois vender na cidade para ganhar a vida. Um dia, ele entrou na floresta para cortar madeira. Então, pessoal, como vimos no vídeo, a narrativa já começa com a apresentação da personagem, tempo e lugares onde a história acontece, certo? É importante ressaltar que na narrativa o tempo geralmente organiza-se pelo que chamamos de organizadores temporais, tais como um dia, no mesmo dia, um segundo depois, minutos mais tarde e assim por diante. Bom, depois da situação inicial, nós temos o que chamamos de complicação da narrativa. Como exemplo, vamos pegar de novo a narrativa de aventura Ali Babá e os 40 Ladrões. Se você conhece essa história, provavelmente você sabe que ela é cheia de complicações, como por exemplo, quando Ali Babá está na floresta e vê os 40 ladrões se aproximando. Ele fica com medo e se esconde porque ele não sabia quem eram aquelas pessoas e o que elas poderiam fazer com ele. E com isso se cria uma tensão na narrativa devido a esses elementos estranhos. E é isso que chamamos de complicação. Agora, nós vamos falar sobre a sequência das ações. Como o próprio nome já diz, trata-se das ações dos personagens em uma sequência de acontecimentos. É nessa fase que os personagens tentam solucionar os conflitos da narrativa. É logo após a fase das ações que temos a resolução ou desfecho da narrativa. A resolução, como o próprio nome já diz, é quando os conflitos da narrativa se resolvem totalmente ou parcialmente. Como exemplo, vamos pegar de novo a narrativa de aventura Ali Babá e os 40 Ladrões. Se vocês se lembram, os conflitos dessa narrativa se resolvem totalmente no final da história, quando a esposa de Cassim, que é a cunhada de Ali Babá, derrama óleo quente sobre os ladrões e o chefe dos ladrões vê e foge com medo de que aconteça a mesma coisa com ele, porque os ladrões morreram, não é mesmo? Então, com isso, depois que o ladrão vai embora, eles não têm mais com que se preocupar e todas as complicações da história se resolvem. Temos aí, então, a resolução da história. Vocês concordam? Por fim, temos a situação final da narrativa. A situação final é quando acontece um novo estado de equilíbrio na narrativa. Como exemplo, peguemos de novo a história de Ali Babá. Lembram que na resolução as personagens não precisaram mais se preocupar com os ladrões, pois tinham resolvido todos os conflitos? Então, após isso, na situação final da narrativa, Ali Babá e sua família viveram uma vida feliz e rica, ou seja, viveram o famoso felizes para sempre. Recapitulando, pessoal, vimos que a sequência narrativa tem 5 fases, e elas são a situação inicial, a complicação, a fase das ações, a resolução e a situação final.
Mas será mesmo que toda narrativa tem essas 5 fases? Bom, pessoal, este é um assunto para a próxima aula, mas vocês podem ir pensando em algumas narrativas contadas no cotidiano, como por exemplo as narrativas de gênero piada. E aí, ficaram curiosos? Então é isso, pessoal. Gostaram da nossa aula de hoje sobre sequência narrativa? Já estão prontos para escrever uma narrativa de aventura como a de Ali Baba? Deixem aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. O que é que a narrativa tem? O que é que a narrativa tem? O que é que a narrativa tem? Situação inicial, complicação, fase das ações, resolução, situação final. O que é que a narrativa tem? O que é que a narrativa tem? O que é que a narrativa tem?